Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da partidaça das nossas crias da academia ontem contra o Audax pelas oitavas de final da Copinha. 4-0 para o Palmeiras, com show do Gilberto, do Eric Belé, do Riquelme, enfim, praticamente todo mundo jogando direitinho, uma partidaça mesmo. Então daqui a pouco a gente vai assistir os 4 gols, que inclusive foram gols muito bonitos, muito bem trabalhados, e claro que a gente vai citar os destaques individuais, com destaque para o Riquelme Felipe, porque não para de fazer gol o nosso atacante, né? E com isso ele foi quebrando algumas marcas muito interessantes, daqui a pouco eu vou trazer para vocês. E vale destacar que o Audax não havia levado gols ainda na Copinha, né? Só contra o Palmeiras levou 4, né? Então o Palmeiras avança para as quartas de final, vai pegar o Grêmio agora. O Grêmio passou pelo Red Bull Bragantino também na sexta-feira, passou nos pênaltis. Então Palmeiras e Grêmio, um jogaço nesse domingo às 9h30 da noite na Arena Barueri, com transmissão agora do Sport TV. Então é isso, maratona de jogos. Verdão que jogou na segunda, na quarta, na sexta, agora vai jogar domingo. É isso mesmo, são 4 jogos disputados em menos de uma semana. E vamos começar falando dele, o artilheiro do dia, Eric Belé. 3 gols marcados ainda no primeiro tempo. Agora ele tem 4 bolas na rede na atual edição da Copinha. Vou falar daqui a pouco os números do Riquelme Felipe. A gente vai ver que o Riquelme chegou a 6 gols agora na competição. Então, se continuar nessa toada, se o Verdão for avançando, o Belé, de repente, pode até brigar pela artilharia. E antes de falar do nosso artilheiro Riquelme Felipe, vamos falar dele, Gilberto. Cara, mais 2 assistências para o nosso camisa 2 na Copinha, mas a gente vai ver daqui a pouco nos lances que, na verdade, ele participa de maneira direta dos 4 gols, né? Porque nos 2 primeiros ele dá aquela chamada pré-assistência, né? Ele lança, aí no primeiro gol o Riquelme quem dá assistência final, no segundo gol é o Ednei quem dá assistência final, e nos outros 2, né, nos últimos 2 gols é realmente o Gilberto quem dá aquele passe final, um cruzamento que a gente brinca com a mão pro Belé, no terceiro gol do nosso camisa 27, e aí no segundo tempo ele faz uma jogada assim, simplesmente espetacular pela direita, tabela com 2 companheiros, depois cruza na medida, dessa vez rasteira, pro Riquelme Felipe. Cara, o Gilberto, pra mim, até aqui, é candidato a craque da Copinha. Se o Verdão for avançando, né, e de repente o Riquelme acaba marcando mais gols e tal, ficaria perfeito pra mim, Riquelme artilheiro e Gilberto craque da competição. A gente viu uma matéria recente do nosso palestra, que os planos do Palmeiras para a subida do Gilberto seria pro ano que vem. Mas, cara, se ele continuar jogando dessa maneira, eu acho que ele vai atropelar alguns processos aí. O Abel e a comissão vão ter que ser quase que obrigados a subir o moleque antes, porque o nosso camisa 2, como eu falei, até aqui é candidato a craque da Copinha. E agora sim, vamos falar dele, Riquelme Felipe, mais um gol do nosso camisa 7 na Copinha, tá fazendo gol praticamente em todo o jogo. Falei do Gilberto agora, né, que tem 7 assistências em 6 jogos disputados, e o Riquelme tem 6 gols marcados em 6 jogos disputados, né, os dois têm médias muito boas, o Gilberto de assistência e o Riquelme de gol, de bola na rede, né, e com esses 6 gols que ele tem agora na competição, o Riquelme já é um dos artilheiros da atual edição da Copa São Paulo, igualou o Rian Francisco, do São Paulo, e também o Filipinho, do Red Bull Bragantino. Só que o Filipinho saiu da disputa, porque o Bragantino foi eliminado ontem pelo Grêmio, então tá pintando uma disputa entre Rian e Riquelme, um choque rei aí na disputa pela artilharia. Lembrando que se Palmeiras for avançando, São Paulo for avançando, os dois, né, rivais, né, teremos um choque rei, podemos ter um choque rei na grande final da competição. E olha que dado impressionante sobre o Riquelme Felipe, ó, nessa atual edição da Copinha, portanto, ele chegou a 6 gols marcados, na Copinha passada ele marcou 2, tá? Então, ou seja, Riquelme tem 8 bolas na rede pelo Palmeiras em Copinhas. E vocês sabem qual é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copinha? Independente se o jogador atuou em 1, 2, 3 edições, tem 2 jogadores, né, que ocupam esse posto. O Edmilson, que foi parceiro do Wagner Love no início do século, ele marcou 9 gols em Copinhas, só que ele jogou 3 edições. E também o Juan Ribeiro, que só na edição de 2023, onde ele foi o artilheiro, ele marcou também 9 gols. Então, se vocês perceberam aí, o Riquelme tem 8, então é isso mesmo. Falta um golzinho para o Riquelme Felipe igualar a dupla citada agora há pouco como o maior artilheiro da história da Copinha, né, entre atletas do Verdão. Bom, e antes de trazer a escalação do técnico Lucas Andrade, faço questão de trazer aqui mais um jogador entre os destaques do Verdão na partida contra o Audax. Vamos falar do Ednei, que dessa vez herdou a braçadeira de capitão e fez uma dupla infernal com o Gilberto pela direita. Aliás, o Palmeiras construiu os 4 gols pela direita ali, né, e o Ednei teve muita participação, deu mais uma assistência na Copinha, já são 2 passes para gol no torneio.
Bom, agora sim, vamos lá com a escalação do Lucas Andrade. O treinador palmeirense não pôde contar com o Márcio Vitor suspenso, o atacante que tinha sido titular no último jogo contra o Sport e lá atrás tinha marcado o gol da classificação contra o Referência. Márcio Vitor levou 2 amarelos e 2 amarelos suspendem na copinha. Então, o Lucas escalou o time da seguinte maneira: o David foi o goleiro, com o Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, na zaga o Vareta ao lado do Robson Jacaré, no meio Rafael Coutinho ganhou um companheiro ali, portanto, né, o Ramon entrou muito bem, deu liberdade para o Eric Belé chegar mais à frente, assim o Belé marcou 3 gols no primeiro tempo, e aí tivemos mais atletas ali na frente, né? O Ednei sempre pela direita, o Sorriso sempre pela esquerda, e na frente a presença do Riquelme Felipe. E o Verdão foi avassalador pela direita desde o início da partida. Olha a jogadaça do Gilberto, ó, com direito à caneta, ele toca para trás quase da sua primeira assistência, mas o Sorriso manda por cima. E o Gilberto não só vem se destacando pelas assistências, pelos cruzamentos, batida na bola, recomposição defensiva também, mas tá mostrando muita habilidade o Gilberto também, né? Parece que todo jogo tem uma caneta, tem um drible mais interessante ali. Então, desde o começo a gente viu que o Gilberto estava inspirado na partida. E aí foi saindo um gol atrás do outro, né? Vamos ver o primeiro gol do Belé. Após um lançamento do Gilberto, a bola cai com o Riquelme Felipe e o Riquelme dá assistência para o Eric Belé fintar um marcador, passar por outro ali, tocar colocado e abriu o placar, portanto, na Arena Barueri. Ótimo finalizador, né? Eric Belé marcando só o primeiro gol dele no jogo, viriam mais 2 daqui a pouquinho. E o segundo gol dele foi esse aí, ó. Mais uma participação do Gilberto na chamada pré-assistência. Dessa vez é o Ednei quem coloca para o meio de cabeça e o Belé solta uma bomba. Que golaço do Palmeiras, segundo do Belé, rapidamente ali, né? E mais, vocês viram, né? Mais uma participação da duplinha pela direita, Gilberto e Ednei. E no terceiro gol, os papéis se inverteram na construção da jogada. Agora é o Ednei quem dá para o Gilberto cruza na medida para o Eric Belé e o Belé marca de cabeça, portanto, seu terceiro gol no jogo. É uma das características do Eric Belé, né? A principal delas para mim é a finalização, mas detalhe que ele finaliza muito bem, de cabeça e de perna esquerda. Então tá sempre fazendo seus golzinhos, tá sempre muito bem posicionado. Bom, e no segundo tempo, cara, o Verdão ampliou, marcou o quarto gol com 27 segundos, exatamente. E dá uma olhadinha nesse gol, cara, que gol sensacional. O Gilberto pega a bola atrás do meio campo, tabela primeiro com o Ednei, depois tabela com o Eric Belé, sai em ótimas condições e toca para trás, dessa vez rasteira, e o Riquelme Felipe marca seu 6º gol na copinha. O Riquelme que tinha dado assistência no primeiro tempo, mais uma grande partida do nosso camisa 7, e a jogada do Gilberto, não tem nem que falar muito, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, cara. Que jogada do nosso camisa 2, dando sua 7ª assistência na atual edição da Copa São Paulo. Bom, e durante a segunda etapa, o técnico Lucas Andrade poupou, preservou alguns jogadores, né? Então, tirou alguns de campo, principalmente aqueles que estavam pendurados, né? Então, o Verdão não podia nem pensar em perder alguns jogadores para essa próxima partida agora domingo contra o Grêmio. Placar já decidido, maratona de jogos, então fez bem. Eu teria tirado de repente até antes do intervalo alguns atletas, mas o Lucas esperou o Palmeiras marcar o 4º gol, que veio logo com poucos segundos do segundo tempo, né? Então pôde fazer isso. O treinador palmeirense bem rápido ali, já no início da segunda etapa, ele foi tirando alguns jogadores, e aí claro que o ritmo caiu um pouco. O Sorriso teve uma chance, o Sorriso foi um dos que jogaram 90 minutos, quase que ele marcou ali, tentou colocar no ângulo, e aí tivemos alguns lances legais também da equipe do Audax para destacar mais uma vez 2 belas defesas do David, ó, o chute do Caio primeiro, esse Caio já passou pela base palmeirense, inclusive, fez uma bela jogada, e o Marcos, que é um dos bons jogadores da equipe do Audax, tentou de fora da área, mais uma defesaça do David, e o Marcos foi o autor do gol que classificou o Audax, né, para pegar o Palmeiras contra o Furacão, aquele gol de mão que deu polêmica, mas enfim, dessa vez não deu mesmo para o Audax. Eu até tinha falado na live pré-jogo que a gente fez na sexta-feira, falei, ó, depois, a partir das quartas, vão começar a vir as pedreiras, né, mas ainda confio que o Verdão é amplamente favorito contra o Audax, e a gente foi lá, mostrou na prática, vencemos com certa tranquilidade, mas méritos para todos os jogadores palmeirenses que ajudaram a construir essa bela goleada. Então, reforçando o convite, domingo agora, 9h30 da noite, na Arena Barueri, teremos Palmeiras e Grêmio, baita jogo, Grêmio do Gabriel Mack, né, que é um dos grandes destaques, uma das grandes joias do futebol brasileiro, promete muito essa partida, a gente vai ter pré-jogo aqui no canal, então não percam, e é isso, já manda o que vocês acharam dessa partida aí contra o Audax, os destaques individuais, deixa o like se você gostou do vídeo, que é muito importante, e compartilha com esse vídeo, né, com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base, fechou? Tamo junto, galera, valeu, até mais!